Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça, tanto em número de inscritos como em número de visualizações, para que assim seja ainda mais conhecido pelas pessoas aqui no YouTube e assim as aulas, o conteúdo que é passado aqui seja garantido a todos de maneira igual, de maneira democrática, de maneira gratuita a todos aqui no YouTube, em preparação em especial agora para essa primeira fase do 40º exame de ordem da OAB, tá bom? Pessoal, então todos sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos continuar os nossos estudos. Pessoal, tem um tópico teórico que eu vou precisar tratar na aula de hoje, que está inclusive aqui embaixo na descrição do vídeo, o título, né, que nós vamos tratar na aula de hoje, mas esse tópico caiu em uma questão nos últimos exames, do exame da OAB, sempre tem uma questão que trata sobre processo tributário, algum aspecto de processo tributário, sobre execução fiscal, mas também trata de algumas coisas como, por exemplo, de peças processuais que geralmente são perguntadas mais na segunda fase, não são perguntadas tanto na primeira, mas na primeira fase, quando é perguntado, é mais em coisas básicas, e por isso que eu resolvi trazer esse conteúdo novo para vocês. Esse é um conteúdo que cai em primeira fase, só que de maneira mais aprofundada na segunda. O objetivo da aula de hoje, pessoal, não é tratar de todos os aspectos desses temas de hoje, né? Que nós vamos falar sobre ação anulatória e ação declaratória. Esses temas são temas do processo tributário e que são mais perguntados de maneira aprofundada na segunda fase. Tanto é que na segunda fase de direito tributário, no exame anterior, do 39º, caiu como peça processual uma ação anulatória de débito fiscal. Para a primeira fase, não se preocupe com essas coisas de peça processual, isso é coisa de segunda fase. E se você for prestar, obviamente, em direito tributário. Tem um pessoal que assiste aqui que não vai prestar em direito tributário a segunda fase, mas vai precisar passar na primeira fase em tributário para poder chegar na segunda. Então, o objetivo é trazer um conteúdo resumido com as principais informações para as questões de alternativa, para as questões de múltipla escolha que caem em primeira fase. Então, o objetivo do conteúdo da aula de hoje é tratar de um assunto para a primeira fase. Quando a gente for falar lá na segunda fase de todas as peças processuais, ação anulatória, ação declaratória, mandado de segurança, ação de consignação em pagamento, tantas ações e petições iniciais, recursos que nós temos no direito tributário, isso é lá na segunda fase. Na primeira, nós vamos focar nesses dois conteúdos aqui que caem e que são perguntados, obviamente, de maneira mais superficial na primeira fase. Mas é importante passar esse conteúdo aqui, pessoal, porque senão, se cai em prova, vocês podem, se você não tem esse conteúdo, vocês podem acabar se perdendo. Então é importante ter esse conteúdo em mãos, tá bom? Então vamos tratar desse assunto na aula de hoje. Vou começar a tratar com vocês sobre ação anulatória e depois vamos falar sobre ação declaratória. Vamos começar então. Vou deixar a minha imagem aqui no lado. E aí eu vou ampliar o nosso PowerPoint aqui de apresentação. Muito bem. Pessoal, então na aula de hoje, o primeiro tópico que eu vou tratar com vocês aqui nessa aula é a ação anulatória de débito tributário. O nome já é bem sugestivo. É uma ação que visa anular alguma coisa, o débito, a cobrança de um tributo que está sendo cobrado pelo fisco. Mas antes de tudo, é importante que a gente entenda uma coisa no processo tributário, como em todo o processo de maneira geral. Como é que o processo começa? O processo começa quando eu vou ao Poder Judiciário pleitear alguma coisa. Eu vou ao Poder Judiciário pedir alguma coisa. E como é que você faz esse pedido? Se chama petição inicial. Essa petição inicial, ou também conhecido no direito constitucional como direito de ação, é quando você vai ao Poder Judiciário, que é por natureza inerte, ele fica parado, ele só é ativado quando você propõe um processo lá. Então, quando você propõe uma petição inicial, dando início a um processo na esfera judicial, aí o Poder Judiciário começa a trabalhar. Mas, fora isso, o Poder Judiciário tem como princípio a inércia. Ele só se mexe quando ele é chamado. E a esfera judicial, ela é sempre acessível. Lembrando que, segundo o artigo 5º da Constituição, o princípio da tutela jurisdicional é uma garantia constitucional. Todos têm direito
ao acesso ao Poder Judiciário, justamente para que você possa apresentar a sua demanda. Isso é óbvio que não só na esfera tributária, isso em todas as áreas, penal, administrativo, civil, trabalhista. Então, o direito ao acesso à jurisdição, ao poder de jurisdição, é um direito garantido a todos, inclusive em esfera tributária. E como é que você ativa um processo judicial? Através de uma petição inicial. Você apresenta um pedido para que o juiz aprecie esse pedido e dê início a um processo. E aí, você tem vários tipos de petições iniciais. Todas elas têm como base o artigo 319 do CPC 2015. No artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, lá fala de toda a formatação de uma petição inicial. Toda ação tem aquela formatação ali. Agora, existem diferentes tipos de ações, porque existem diferentes tipos de pedidos e demandas. Então, a ação anulatória, ela é diferente, por exemplo, de uma ação declaratória, ela é diferente de mandado de segurança, ela é diferente de uma ação de consignação em pagamento e de tantas outras petições. Por quê? Porque, a depender do que eu quero, do que eu peço ao Poder Judiciário, vai depender também o nome da minha petição inicial. Então, se, por exemplo, eu quero pedir que seja anulado um débito tributário, que aquela cobrança tributária que já foi constituída após o lançamento seja declarado ilegal e seja revogado pelo Poder Judiciário. Como é que eu faço isso? Eu proponho uma ação anulatória. Então, eu peço a anulação do quê? De um débito já constituído, de um tributo que já está sendo cobrado pelo fisco. Então, nós estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário. Após o lançamento, porque o lançamento é o ato administrativo que constitui o crédito tributário para que ele possa ser cobrado pelo fisco, a ação anulatória visa justamente, depois desse lançamento, pedir a nulidade desse lançamento. Então, vou citar um exemplo aqui. O município da cidade de São Paulo está me cobrando um crédito de IPTU. Esse tributo já foi lançado, só que o município alega que eu não paguei. E aí ele lança esse tributo e começa a me cobrar e me dá um prazo para que eu apresente a minha impugnação administrativa, ou seja, apresentar uma defesa na esfera administrativa ou propor uma defesa na esfera judicial. Ou eu vou na esfera administrativa ou vou na esfera judicial. Posso ir direto na esfera judicial? Posso, mas não pode ter concomitância. Não pode haver concomitância entre processo judicial e administrativo. Ou eu vou no um ou eu vou no outro. Tá? E se eu vou direto na esfera judicial, já não posso ir mais na esfera administrativa. Agora, se eu vou na esfera administrativa, não dando certo, vou na judicial, aí tudo bem, é permitido. O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, do livre acesso ao Poder Judiciário, é garantido só na esfera judicial, não na esfera administrativa. Então, na esfera judicial, proponho a minha petição, a ação anulatória, pedindo ao fisco que anule aquele tributo de IPTU que o município está me cobrando. Essa é a demanda correta. O tributo já foi lançado, já foi constituído. Quando eu quero que esse tributo seja nulo, declarado ilegal ou até inconstitucional, eu vou lá no Poder Judiciário, peço ao juiz, através de uma ação judicial, de uma petição inicial, seguindo o rito do artigo 319 do CPC 2015, e faço o pedido dizendo o seguinte: eu quero que esse tributo seja considerado ilegal e eu não devo pagar esse tributo porque ele está em desacordo com a lei municipal ou com o CTN, com a Constituição Federal. Eu vou justificar no meu pedido. Tudo bem? É para isso que serve uma ação anulatória. E repito, gente, primeira fase, eles não vão pedir para você fazer nada. Primeira fase é questão alternativa, tá? Só na segunda fase que a gente vai aprender a montar uma petição inicial. Mas na primeira, só vai cair alternativa. É importante que vocês desde já saibam para que serve, por exemplo, essa petição, tá? Na esfera do processo judicial tributário. Muito bem. Quais são as primeiras considerações que a gente pode fazer sobre a ação anulatória de débito fiscal? Primeira delas, eu gosto sempre de fazer esses esqueminhas, pessoal, porque o processo ele segue um rito que já é previsto pelo Código de Processo Civil. Lembrando que o Código de Processo Civil ele é utilizado de maneira subsidiária ao processo tributário para auxiliar na elaboração das etapas do processo. Ação anulatória de lançamento fiscal é também um nome equivalente, tá? Então, se você falar de ação anulatória de débito fiscal, ação anulatória de crédito tributário ou ação anulatória de lançamento fiscal, é a mesma coisa, tá? Se refere à mesma coisa.
Serve para quê essa petição inicial? Serve para promover a extinção de um ato administrativo defeituoso por via judicial. Coloquei voa, desculpa pessoal, por via judicial. Então eu vou direto na esfera judicial. A ação anulatória não é na esfera administrativa. Na esfera administrativa eu proponho uma outra demanda que se chama ação de impugnação de lançamento tributário. Falou esse nome, ação de impugnação de lançamento, isso é lá na esfera administrativa. Agora, quando eu falo na esfera judicial, poder judiciário, e eu estou pedindo que seja anulado este crédito, eu proponho uma ação anulatória. E existe como propósito, né, a exigência do depósito prévio, que existia antigamente, mas agora é considerado inconstitucional, segundo a súmula vinculante 28 do STF. O que acontece? A letra da lei dizia que para você propor uma ação anulatória de débito fiscal, você tinha que garantir um valor em juízo, para que, se você perdesse na esfera judicial em primeira instância, aquele valor já tivesse depositado na banca do poder público, na conta bancária do poder público, e aí o poder público vinha lá, pegava o dinheiro e já garantia o pagamento do tributo. Então, antigamente se entendia que a ação anulatória, para você propor, você tinha que garantir algum valor na conta do poder público, algum valor em depósito, porque se você perdesse na esfera judicial, pelo menos o poder público já tinha o valor dele garantido. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal analisou isso com base e à luz da Constituição Federal, inclusive com base no artigo 5º da Constituição, ele diz o seguinte: gente, o direito de ação é um direito inegociável, é um direito irrestrito, é um direito que não pode ser violado, não pode ser limitado por nada, nem mesmo por solicitação de um depósito prévio. Então, o direito à petição inicial é garantido a todos, ainda mais porque nós não estamos falando aqui de uma fase de execução fiscal. Lá na execução fiscal, aí sim, para você propor, por exemplo, um embargo à execução fiscal, aí você tem que garantir algum valor em juízo. Mas isso não se sustenta na esfera ainda antes da execução fiscal. Mesmo após o lançamento, ainda há um prazo para se impugnar aquele lançamento, para se exigir que aquele lançamento seja considerado inconstitucional ou ilegal. Então, você propõe uma ação anulatória. E para isso, como o direito é um direito universal e garantido a toda pessoa, o Supremo Tribunal Federal entendeu, por súmula vinculante, a 28, que não pode se exigir o depósito prévio para propor uma ação anulatória. Então, aquela disposição que havia antes na lei, dizendo que era obrigatório haver depósito prévio para propor ação anulatória, é inconstitucional. Então, a lei foi considerada inconstitucional e, portanto, o direito à ação anulatória é um direito universal garantido a todo cidadão. Tudo bem? E tendo como base também o artigo 319 do CPC 2015, que, como falei, lá fala do molde geral de como uma petição inicial deve ser elaborada, com o endereçando para o juízo competente, qualificando as partes, o autor e o réu, os fatos do que aconteceu, o pedido que você quer, o direito, a base jurídica que justifica o seu pedido, e aí, no final, você fecha a petição inicial e apresenta ao juiz. Todos esses requisitos legais estão com base no artigo 319 do CPC. Somente depois do lançamento tributário é que se poderá propor a ação anulatória. Então, antes somente se propõe a ação declaratória. Essa é a primeira diferença básica, pessoal. O que diferencia a ação anulatória de ação declaratória é o seguinte: é o lançamento. Antes do lançamento, o tributo não foi constituído. Então, você propõe a ação declaratória. Depois do lançamento, se nós estamos falando, portanto, de um tributo já constituído, materializado pelo lançamento, aí é só ação anulatória. Então, existe essa divisão de águas, que aí eu vou, inclusive, mostrar para vocês depois no esqueminha que eu trouxe da internet. Aí vai ficar fácil entender quando que cabe ação declaratória, quando que cabe ação anulatória. A ação anulatória não é o meio apropriado na fase de execução fiscal, mas sim os embargos à execução. Então, a ação anulatória, pessoal, é numa fase pré-execução fiscal. Nós estamos ainda falando do prazo para propor essa ação, que é o prazo de 30 dias a contar do lançamento do tributo. A contar do lançamento do tributo, o contribuinte tem 30 dias para propor a sua demanda, ou em esfera judicial, ou administrativa, ou mesmo pagar o tributo e assim por diante. Então, existe um prazo para propor ação anulatória, e esse prazo é antes da execução fiscal. A ação anulatória, diferente de embargos,
não pode suspender a execução fiscal. Aquelas hipóteses de suspensão da exigibilidade do tributo, trazida pelo Código Tributário Nacional, não se aplica à ação anulatória, a não ser se envolver, por exemplo, tutela antecipada. O que é a tutela antecipada, ou também conhecida como antigamente se falava, tutela de urgência, ou como se fala até mesmo no mandado de segurança, medida liminar. O que é isso? É um pedido de urgência que eu faço na minha petição inicial, apresentando o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo na demora. É um pedido emergencial que eu faço na minha petição inicial, dizendo, juiz, excelência, conceda o meu pedido no prazo máximo de 10 dias, porque senão o direito do meu cliente pode ser perdido se esperar o prazo final do processo. Se existe esse pedido emergencial na ação anulatória, essa tutela antecipada, e o juiz concede esse pedido, portanto, emite uma decisão interlocutória que favorece o meu pedido de tutela antecipada, aí, nesse caso, essa concessão de tutela é uma hipótese de suspensão. A ação em si, ela não é uma hipótese de suspensão, mas a concessão de tutela antecipada em ação anulatória, aí sim é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. Aí se suspende o prazo para a cobrança. A tutela antecipada poderá ser proposta na ação anulatória, como eu falei para vocês, mostrando a fumaça do bom direito, fumus boni iuris, e o perigo na demora, periculum in mora. Ou seja, eu falo, juiz, excelência, se o meu pedido não for atendido rápido, o direito do meu cliente vai ser perdido. Então, eu tenho que apresentar na minha fundamentação, quando vocês forem fazer na segunda fase, mas na primeira fase, se perguntar em alternativa, basicamente é isso. A concessão de tutela antecipada visa justamente demonstrar a fumaça do bom direito, ou seja, há direito ali, que existe um direito concreto que deve ser protegido e tutelado, e o perigo na demora, ou seja, se o meu pedido não for atendido num prazo rápido, o direito do meu cliente irá se perder com o tempo. Então, precisa de urgência para que o meu pedido seja concedido. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Quais outros pontos que nós podemos fazer sobre ação anulatória? Continuando, a impugnação administrativa, lá no início eu coloquei assim nos quadradinhos em azul, né? A impugnação administrativa poderá ser proposta na esfera administrativa, antes da propositura da ação anulatória de processo judicial. Você quer ir na esfera administrativa propor a sua demanda? Você pode. Você primeiro vai na esfera administrativa, propõe uma ação de impugnação do lançamento tributário. Lá você começa o processo, se você quiser. Você pode ir direto na esfera judicial, mas se você quiser começar antes na esfera administrativa, melhor. Você começa lá, mas se não der certo, aí sim você vai na esfera judicial. No âmbito administrativo, tem uma vantagem. Não precisa de advogado. Diferente da esfera judicial, para propor uma ação anulatória de débito fiscal, precisa constituir advogado. Agora, na esfera administrativa, não precisa de advogado. Por isso que, geralmente, pessoal, as peças de segunda fase que caem na OAB, geralmente não são peças administrativas. Por quê? Porque a peça administrativa é mais simples do que a peça judicial. A demanda é muito mais simplificada e, por isso, não precisa de advogado constituído. E existe também algumas vantagens. Na esfera administrativa, existe uma celeridade maior nas decisões do que na esfera judicial. O prazo para a concessão de uma decisão administrativa é muito mais rápido. Já no poder judiciário, a garantia, existe uma outra vantagem que é diferente da administrativa. Claro que na esfera administrativa existe a questão da celeridade, o processo é mais rápido do que na esfera judicial. Agora, na esfera judicial, existe a garantia de imparcialidade, ao diferente da esfera administrativa. Não existe também o reformácio in pejus. Pessoal, na esfera do poder judiciário, o que acontece? Existe uma questão interessante. O poder judiciário ele está à parte da relação entre o fisco e o contribuinte. Agora, se eu vou na esfera administrativa, ao mesmo tempo que eu estou indo na casa do fisco, o fisco que vai ser o julgador. O fisco, ao mesmo tempo que é o interessado em fazer a arrecadação tributária, é o mesmo que vai mediar esse conflito e apresentar uma solução. Então, você ir, por exemplo, na Receita Federal, propor um processo administrativo impugnando, solicitando uma impugnação de um lançamento de um tributo federal, a Receita Federal, que é o mesmo órgão fiscal que está cobrando aquele tributo de você, é o mesmo que vai julgar o processo administrativo. Percebe que aí há um risco de haver parcialidade no julgamento?
Ao mesmo tempo que você tem o juiz, que é aquele que cobra o tributo, é o mesmo que está, o juiz administrativo, eu falo, aquele que é o mesmo que cobra o tributo, é o mesmo que vai mediar esse conflito. Percebe que existe um interesse por trás disso. Então, muitas pessoas acabam não perdendo tempo na esfera administrativa e já vão direto na esfera judicial, porque o juiz, o poder judiciário, está fora dessa relação entre o poder executivo, entre o poder administrativo e a pessoa que está questionando. Para a propositura de uma ação anulatória, existe a dispensa de depósito prévio, como eu falei para vocês, graças à garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário pelo direito de petição, garantido pelo artigo 5º e também com base na súmula vinculante, como nós vimos, 28 do Supremo Tribunal Federal. E possui um prazo prescricional de 5 anos para anulação do ato administrativo ilegal. Então, existe um prazo de 5 anos para se propor a nulidade de um ato administrativo, porque passado esse prazo, aí existe a prescrição. E no caso de prescrição, não se trata de possibilidade de suspensão do crédito, e sim de extinção. A prescrição é o prazo de 5 anos a contar do lançamento. Se o fisco, desde o lançamento até 5 anos, não fazer nada, nem executar o tributo, nem exigir administrativamente esse tributo, nesse caso, se ele não fizer nada, ficar inerte durante esses 5 anos, o direito é prescrito. Então, existe a prescrição daquela cobrança, daquele valor que está sendo exigido. E existe, portanto, o prazo prescricional de 5 anos que acaba sendo transcorrido. E esse prazo de prescrição, assim como também o prazo de decadência, são hipóteses de extinção do crédito tributário, não de suspensão. Artigo 169 do CTN. 2 anos a possibilidade de ação anulatória contra a decisão administrativa que negou o pedido de restituição. Então, existe a possibilidade de 2 anos, a possibilidade de ação anulatória contra a decisão administrativa que negou o pedido de restituição. Isso já é garantido pelo CTN na esfera administrativa. E lembrando mais uma vez, pessoal, primeiro eu vou na esfera administrativa e depois eu vou na esfera judicial. Agora, claro, se eu quiser ir direto na esfera judicial, é possível. Mas se não der certo, eu não posso ir depois na esfera administrativa. Porque na esfera administrativa, vamos dizer assim, ela não perdoa quando alguém já vai direto na esfera judicial. Se você não for na esfera administrativa e for direto na esfera judicial, é um direito seu. Mas aí depois você não vai poder ir nunca mais na esfera administrativa solicitar a sua demanda. Tudo bem? Essas são algumas considerações que eu acho importante a fazer sobre a questão do processo administrativo e judicial tributário. Muito bem, pessoal. Vou só tomar uma coisa aqui, que eu acho que a minha garganta fica um pouco seca. Só um momento. Agora, cuidado, pessoal. Quando a gente fala de ação anulatória, o prazo dessa ação é diferente de outros tipos de petições, como, por exemplo, o mandado de segurança. Até fiz questão de destacar aqui em cima. O prazo de mandado de segurança, que é um remédio constitucional que serve para proteger direito líquido e certo, é menor do que o de uma ação anulatória. O prazo é de 120 dias e somente se admite prova documental, diferente de ação anulatória. A ação anulatória, quando se fala, por exemplo, e geralmente cai questão pessoal falando sobre isso, se demanda a produção de prova. Quando há a necessidade de produção de prova ao longo do processo, prova documental, prova testemunhal, pericial, quando há a produção de prova, aí eu proponho uma ação anulatória. Agora, a dilação probatória não é cabível no mandado de segurança, porque no mandado de segurança que serve a um remédio constitucional, é um remédio constitucional que serve para proteger direito líquido e certo, já se solicita que o documento já esteja pronto. Então, só existe a questão da prova documental. O mandado de segurança, pessoal, quando ele é proposto, quando ele é exigido, quando ele é cobrado, quando ele é proposto na esfera judicial, não se exige dilação probatória. Aliás, não pode haver dilação probatória na fase de mandado de segurança, que é regido por uma lei específica, inclusive, que é a Lei 2016, que é diferente do CPC 2015. Então, existe uma lei específica de mandado de segurança, um rito especial. E não há dilação probatória na esfera do mandado de segurança, diferente da ação anulatória, tá bom? No mandado de segurança não pode haver produção de nenhuma prova, somente juntada de documento, somente juntada de prova documental. Prova pericial, testemunhal, produção de provas não cabe no mandado de segurança, apenas na ação anulatória.
O endereçamento dependerá da competência do tributo, né? Claro que quando eu proponho uma petição inicial, a primeira coisa que eu tenho que colocar nela é o endereçamento. Para qual juízo eu estou mandando? É para o juízo federal, estadual, municipal? Como eu vou saber? A depender, obviamente, do tributo que eu estou questionando. Se o tributo é de competência municipal, como eu falei, do IPTU, ou estadual, IPVA, por exemplo, aí eu proponho na esfera do Poder Judiciário Estadual, porque não existe Poder Judiciário Municipal. Então, eu proponho tanto impostos municipais como estaduais na esfera da Justiça Estadual. Agora, se eu estou falando, obviamente, de tributos federais, aí é na esfera do Poder Judiciário Federal. E dentro do território do Distrito Federal também existe um sistema próprio de justiça, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aí eu proponho na esfera judicial a minha demanda. Caso não haja vara da Fazenda Pública, como em São Paulo, poderá ser direcionada à vara civil. Quando eu proponho minha petição inicial, eu tenho que direcionar a uma vara, a uma área específica onde o juiz se encontra. E nem todo lugar, como tem, por exemplo, em São Paulo, nem todos os lugares do Brasil têm a famosa vara da Fazenda Pública. Vara da Fazenda Pública é uma garantia da esfera desculpa, gente, me perdi aqui. Desculpa, me perdi totalmente aqui, gente. Eu tava falando, acabei me perdendo aqui. Onde eu parei? Eu acho que parei no terceiro, né? Isso, na vara da Fazenda Pública. Desculpa, me deu um apagão agora aqui. Pessoal, nem todo lugar tem vara da Fazenda Pública, né? Então, a maioria dos estados ou é vara civil ou é vara federal. Então, quando eu direciono a minha demanda, eu não preciso colocar vara da Fazenda Pública. Eu coloco uma vara civil. Eu direciono a esfera civil. Porque o juiz civil, geralmente cidades pequenas, pegam todas as demandas para ele, inclusive demandas tributárias. Agora, na esfera tributária, aqui em São Paulo, nós temos varas específicas, que é a vara da Fazenda Pública. Aí sim, nesse caso, você direciona o endereçamento da sua petição, da sua ação anulatória, será para a vara da Fazenda Pública. A estrutura da ação anulatória é a mesma de uma petição inicial comum do CPC 2015, como nós acabamos de comentar no artigo 319. E o preâmbulo, aqui abaixo do endereçamento, o preâmbulo eu coloco os dados das partes, tanto do autor quanto do réu. Aí eu coloco os dados pessoais, nome, sobrenome, CPF, residência, o endereço de e-mail. Então, é a qualificação das partes. Esse é o preâmbulo, que pode constar também a tutela antecipada. Solicitando seu pedido de urgência, também você pode destacar no preâmbulo. E eu também destaquei aqui o artigo 1º do Decreto Federal 20.910 de 2022, que também fala sobre esses requisitos da ação anulatória. Muito bem, pessoal, peço desculpas, eu me perdi ali na hora dos tópicos, eu acabei me perdendo e eu estava falando de uma coisa, já pensei em outra. A gente estava falando da vara da Fazenda Pública e já comecei a pensar nas outras varas do Poder Judiciário. Peço desculpas. Mas lembrando, pessoal, se caiu uma questão na prova, nem sempre é para a vara da Fazenda Pública que eu demando uma ação anulatória. Se a cidade não tem vara da Fazenda Pública, eu proponho na esfera civil, na vara civil. Tudo bem? Pessoal, eu peguei essa imagem da internet e eu achei muito interessante. Ela não é minha, ela é de um outro site, Tributário em Pauta. Tem até um site deles no Instagram, né? Uma página no Instagram. Aqui embaixo está a fonte da onde eu tirei essa imagem. Eu achei muito interessante, porque muita gente acaba se confundindo onde que propõe ação anulatória, onde que propõe ação declaratória. Como eu falei para vocês, o divisor de águas é o lançamento do tributo. Depois de lançado o tributo, de constituído o tributo, eu proponho uma ação anulatória de débito fiscal. Antes de constituído o tributo, aí eu proponho uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação declaratória é antes do lançamento, ação anulatória depois. Mas o mandado de segurança, que é regido pela Lei 2016, o mandado de segurança pode ser proposto tanto antes quanto depois. Mas o mandado de segurança, quando é proposto depois do lançamento, ele é chamado de mandado de segurança repressivo. E antes do lançamento, chamado de mandado de segurança preventivo. Por quê? Primeiro, porque é repressivo. Se eu estou falando de um tributo que já foi constituído, eu estou querendo reprimir esse tributo que já existe.
Então, por isso que é um mandado de segurança repressivo. Você reprime, você quer expelir aquele tributo que está sendo exigido. Agora, antes da constituição do tributo, por meio do lançamento, aí eu quero me prevenir. Eu quero me prevenir de ter que pagar esse tributo, de ter que arcar com essa obrigação tributária. Aí o que eu proponho na esfera judicial? Um mandado de segurança preventivo, solicitando ao juiz que aquela relação jurídica não existe e que eu não precise pagar aquele tributo que está prestes a ser lançado, mas ainda não foi. Aí eu proponho o quê? Um mandado de segurança preventivo, com prevenção, solicitando que antes do meu pedido, do lançamento do tributo, antes da constituição do tributo, eu proponho o mandado de segurança preventivo para que não ocorra a tributação de nenhuma forma. Eu me previno dessa situação. Tudo bem? Agora, como é que eu vou saber se eu proponho uma ação declaratória ou um mandado de segurança, ou uma ação anulatória ou um mandado de segurança? Lembra que eu falei, mandado de segurança não pode haver dilação probatória. Mandado de segurança é juntada de documento, de prova documental já constituída. É para garantir direito líquido e certo, que já há constituído, que não demanda mais dilação probatória. Aí, quando não se demanda dilação probatória, aí você propõe mandado de segurança. Agora, se demandar dilação probatória, ou seja, juntada de depoimento de pessoas como testemunhas, prova testemunhal, prova documental, prova pericial, que é necessário fazer sobre uma determinada questão, aí existe uma dilação probatória, ou seja, a produção de provas. Produção de provas ao longo do processo, isso só cabe para ação. Ou ação anulatória, que é depois do lançamento, ou ação declaratória, que é antes do lançamento tributário. Tudo bem? Pessoal, se vocês quiserem tirar foto dessa imagem, embora ela tenha na internet, aqui embaixo eu coloquei o link que eu acessei, eu achei bem interessante, um esqueminha bem resumido, que mostra para nós em que parte nós estamos. Né? Se nós estamos falando de uma etapa pós-lançamento ou antes do lançamento. E teve uma questão do 38º exame de ordem, de um dos últimos exames da OAB, perguntando exatamente sobre esse tema. Se eu proponho uma ação anulatória, se eu proponho uma ação declaratória, se é um mandado de segurança, e assim por diante. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Agora nós vamos falar sobre uma outra ação. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Se a ação anulatória visa questionar um tributo que já foi constituído e agora não tem mais volta, a ação declaratória está aqui antes. Olha, o tributo não está constituído, ele está prestes a ser constituído pelo fisco. Mas para declarar que eu não devo nada ao fisco, antes que ele me cobre esse tributo, que ele está pretendendo cobrar, aí o que eu proponho no Poder Judiciário? Uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, dizendo para o juiz, excelência, eu não tenho nada a ver com o fisco, eu não tenho relação jurídica, não pratiquei nenhum fato gerador que possa me unir ao fisco, então não me envolve nessa história. Por isso que eu proponho uma ação declaratória. E é uma ação, pessoal, que não visa alterar nada. Ela só visa declarar alguma coisa. Declarar que não existe relação jurídica entre mim e o Estado. E, portanto, o tributo não deve ser cobrado de mim. Por isso, é uma ação declaratória, antes do tributo ser lançado. Muito bem. Quais são as considerações iniciais que nós podemos fazer sobre a ação declaratória? A via administrativa é possível antes de se recorrer na esfera judicial, como a gente já falou. Então, ao invés de eu propor uma ação declaratória, eu também posso ir na esfera judicial, administrativa, e solicitar o meu pedido. Então, a via administrativa, ela é possível. E o processo administrativo, ele é iniciado pelo fisco ou mediante impugnação do contribuinte. Aí o contribuinte propõe uma ação de impugnação de lançamento tributário, no caso, pós-lançamento. Aí, nesse caso, ele dá origem a um processo na esfera administrativa. Na esfera administrativa, pessoal, o processo é gratuito, não se cobra honorários de advogados e não precisa de advogado, bem como não há necessidade de sucumbência no caso de derrota na esfera administrativa. Processo administrativo tributário. Então, pessoal, na esfera administrativa existem algumas vantagens, como foi dito aqui. Gratuito e não precisa de acesso a advogado. Então, eu vou na esfera administrativa, num posto da Receita Federal e solicito o pedido de impugnação do tributo. Tudo bem? Ou de declaração que aquele tributo não pode ser cobrado.
Caso o contribuinte ganhe em uma das 3 instâncias administrativas, a decisão favorável se torna irreformável ao fisco. Então, vamos supor que o contribuinte não ganhe na primeira instância administrativa, mas ele recorra lá na segunda instância, lá no CARF, por exemplo, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão administrativo. Se na esfera administrativa ele recorre e ganha o processo, aí o caso é encerrado. Diferente da esfera judicial, que eu posso recorrer quantas vezes eu quiser sobre uma determinada demanda. Tudo bem? A ação declaratória é para existências futuras antes do lançamento tributário. A ação declaratória é para exigências futuras antes do lançamento do tributo. Tudo bem? Diferente da exceção de pré-executividade, a ação declaratória exige-se a produção probatória. Tudo bem? Então, a exceção de pré-executividade, pessoal, na esfera da execução fiscal não cabe dilação probatória, mas na esfera judicial, sim. Aí você propõe a sua dilação probatória. Tudo bem? E lembrando que essa produção probatória, pessoal, não cabe para mandado de segurança, apenas para ações na esfera judicial. Beleza? Muito bem, pessoal. Outras considerações que podemos fazer. Antes do lançamento também é possível propor um mandado de segurança preventivo, como nós vimos, mas essa terá um regime diferente de uma ação judicial comum, como no caso da ação declaratória. O mandado de segurança não admite dilação probatória. Tudo bem? Por isso que a gente vai saber na hora se é ou eu proponho uma ação declaratória ou proponho um mandado de segurança preventivo, ou proponho uma ação anulatória ou proponho um mandado de segurança repressivo. Ação declaratória ou mandado de segurança preventivo? Ação anulatória ou mandado de segurança repressivo? Quando que eu vou escolher qual? Uma das dicas é a questão de dilação probatória. Se na questão, pessoal, de múltipla escolha, perguntar que, olha, foi necessário a dilação probatória, foi necessário a produção foi necessária a produção de provas documentais, testemunhais, periciais. Então, se houver produção de prova no mandado de segurança, não é cabível. Aí, nesse caso, o remédio constitucional não funciona. Tudo bem? O mandado de segurança não admite dilação probatória, diferente da ação declaratória. Tudo bem? O pedido de liminar na declaratória também é possível, pedido de tutela antecipada, segundo o entendimento do STJ, mas não poderá impedir o lançamento do tributo. Quando eu faço um pedido de urgência, pessoal, na minha ação declaratória de relação de inexistência jurídico-tributária, mesmo que a minha tutela antecipada seja concedida pelo juiz por meio de decisão interlocutória, mesmo que eu apresente o fumus boniuris e o periculum in mora, mesmo que o juiz seja favorável a esse meu pedido, ele não pode, o juiz, impedir que o fisco constitua aquele tributo, mesmo que ele depois não cobre mais. Porque o poder judiciário, pessoal, não pode impedir o poder administrativo de praticar os seus atos. Então, o poder administrativo tem a sua autonomia que deve ser respeitada. Então, o juiz não pode impedir que a autoridade fiscal ela constitua aquele tributo, mas ela pode impedir que aquele tributo, uma vez constituído por meio do lançamento, possa não ser exigido. Tudo bem? Então, impedir o lançamento isso não ocorre. O que se impede é o pagamento depois. Tudo bem? Artigo 19, inciso 1 do CPC 2015, que também trata sobre o assunto. E o endereçamento. Para qual lugar eu mando a minha ação declaratória? Um juiz natural ou juiz comum de primeira instância, tendo como referência do domicílio do autor. Vou repetir. Juiz federal ou juiz comum de primeira instância, quando eu mando, para quem que eu mando, tendo como referência o domicílio do autor. Ou seja, para qual lugar que eu vou mandar? Se o autor mora na cidade de São Paulo, eu tenho que mandar para o endereçamento dessa cidade ou deste estado. Então, ao depender do local onde o contribuinte tiver o seu domicílio, ele vai propor a sua demanda judicial. O polo passivo será uma entidade federativa, lembrando disso, com exceção das contribuições profissionais,
das quais cabe ação contra os conselhos federativos, no caso o CREA, o CRES, o CRN. Agora, se eu estou falando de uma execução fiscal, que é lá na frente, eu posso propor uma ação de execução fiscal contra esses entes políticos, contra esses entes profissionais. O CREA, o CRES, o CRM, por quê? Porque a contribuição cobrada por esses conselhos profissionais são tributos e entra na característica do artigo 3º do CTN. Se são tributos, eu posso propor uma ação anulatória contra eles. Eu não posso, por exemplo, propor ação anulatória contra a multa, mas posso propor contra tributos. Aí, contra eles, eu proponho uma ação, um embargo à execução fiscal. Na esfera da execução fiscal, pessoal, a contribuição profissional, ela é um tributo. E por ela ser um tributo, ela pode ser objeto de execução fiscal, segundo a Lei 6.830 de 80. E aí, contra esses conselhos profissionais, eu posso propor um embargo à execução fiscal, questionando a execução proposta. Agora, o polo passivo, pessoal, será uma entidade federativa, ou União, ou Estados, ou municípios, ou Distrito Federal. Mas, no caso das contribuições profissionais, estes entes políticos também podem ser sujeitos passivos, né, desta ação, o CREA, o CRES e o CRM, assim como também na execução fiscal. Tudo bem, pessoal? É importante falar sobre as contribuições profissionais, as anuidades, porque elas também são consideradas tributos, segundo o CTN. Muito bem, pessoal. A aula de hoje foi um pouco mais simples. Espero que tenha ajudado a vocês entenderem basicamente o que é ação declaratória e ação anulatória, a diferença das duas, também com a sua diferença com relação ao mandado de segurança. E estarei à disposição para esclarecer a dúvida de vocês, não só dessa aula, mas das aulas anteriores. Se vocês quiserem que eu compartilhe o material com vocês por e-mail, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, pessoal, o e-mail de vocês, que aí eu vou passando esse material não só dessa aula, mas das aulas posteriores. Tudo bem? Vou tirar aqui o slide de apresentação. E aí, quem quiser que eu passe em PowerPoint ou PDF esses slides, fique à vontade. Muito bem, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. Desejo um bom estudo a todos e estarei disponível no que for necessário para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.